A maioria da população brasileira está endividada e muitos acreditam que não tem mais jeito para essa situação. Então esse vídeo é para você que está buscando um caminho para sair das dívidas de uma vez por todas. Vou te ensinar aqui uma alternativa para você identificar quanto de dívida você tem, definir qual delas você vai pagar e buscar uma forma de você negociar para você conseguir pagar com um valor justo mais próximo daquilo que você realmente gastou. Eu sei que falar de dívidas não é uma tarefa fácil para quem está devendo, não é à toa que a maioria das pessoas deixam esse assunto para depois e vai adiando, mas o fato de você deixar para depois não resolve o seu problema. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é mapear todas as suas dívidas com juros, saber ali o valor total para ter uma noção do tamanho do seu problema, para depois você conseguir buscar uma estratégia para você ir pagando essas dívidas. E isso é muito importante porque quando falamos em dívidas, não estamos falando aqui só em saldo devedor, não estamos falando só em números. As dívidas, elas prejudicam a pessoa como um todo, né? Afeta a vida emocional, você não consegue dormir, começa tendo ansiedade, acaba se prejudicando no trabalho porque diminui a produtividade quando a gente está muito preocupado. Também os nossos relacionamentos, né? Para quem é casado, acaba tendo problema ali no relacionamento. Então afeta a vida da pessoa como um todo, por isso que devemos ter esse olhar para conseguir quitar essas dívidas. Nesse primeiro momento que você vai estar fazendo um mapeamento para você identificar dívida por dívida, é importante que você anote o valor real da sua dívida, porque isso vai ajudar na hora de você negociar para ter um pagamento mais justo. Para exemplificar e ajudar aqui o entendimento de vocês, vamos dizer que você fez uma compra no cartão de crédito e não pagou a fatura, então a dívida lá, o valor da fatura era R$ 2.500. Esse foi o valor da sua dívida. Mas hoje esse valor está no total, né, juntando com os juros, essa fatura que antes era R$ 2.500, a sua dívida hoje é de R$ 8.000. Então isso é muito importante você deixar anotado, porque se você não pagar essa dívida lá no final e você tentar negociar para estar pagando à vista, você tem como negociar para chegar a um valor mais próximo desse valor aqui, que foi o valor que você gastou, que foi os R$ 2.500. Então fazer esse mapeamento é muito importante para você, porque você vai identificar ali qual é o seu maior problema, né? O que vai exigir de você um esforço maior para conseguir pagar, e você vai perceber também as dívidas que são menores, que aí é o problema que está menor, e aí vai exigir um esforço menor da sua parte para conseguir resolver. E aí, para você fazer esse mapeamento, você pode estar colocando a si mesmo dessa forma, você pode fazer uma planilha ou então anotar no seu caderno, você coloca aí a dívida, o valor, os juros, coloca a empresa e coloca assim no final, né, a prioridade para você ter uma noção o que é que você vai pagar primeiro, o que dá para você ir deixando para depois. Então, quando você tem essa base assim para você analisar, você consegue identificar, né, o seu nível de prioridade na hora de estar quitando essas dívidas. O segundo ponto para você conseguir quitar suas dívidas é organizando o seu orçamento. Você vai anotar lá todas as despesas que você está tendo durante o mês e vai cortar ali alguns gastos desnecessários. Quando você fazer essa listagem, se você perceber que não tem nenhum gasto desnecessário, que não dá para você reduzir nada, que não dá para você cortar nada dentro do seu orçamento, nesse momento você vai entender que você precisa fazer uma renda extra. Porque se o seu dinheiro, se o valor que você ganha não está dando para você viver, não está dando para você pagar as suas despesas, então você vai precisar ter uma renda a mais. E quando você pensar em fazer uma renda extra, você coloca isso como meta. Fazer uma renda extra para juntar R$300. E aí você vai ver o que dá para você fazer, né? Se você for boa na hora de cozinhar, dá para você fazer brigadeiro e vender esses brigadeiros até conseguir os R$300. Dá para você fazer marmita, dá para você fazer várias coisas. O importante é que você consiga juntar o valor que você definiu, que é o valor para você pagar uma parcela dessa dívida. Aqui é só sugestões de ideias de renda extra que dá para você fazer para quitar essa dívida. Ali no final do mês, depois que você conseguiu tirar uma parte ali da sua renda para quitar a dívida, ou então da renda extra que você fez, que você já tem esse valor, você vai colocar esse valor separado do dinheiro que você gasta durante o mês. E quando eu falo para você colocar separado, é para não correr o risco de durante o mês você precisar do dinheiro e você gastar desse dinheiro que você já colocou lá como meta pagar uma dívida, e você não acabar fazendo uma outra dívida ou gastando esse dinheiro. Então, se você costuma deixar o seu dinheiro ali
para passar o mês em uma conta do Nubank, você vai pegar esse dinheiro e você vai colocar em um CDB, em um lugar separado, para você já saber que você está juntando esse dinheiro com o propósito de pagar a dívida. Então você pode colocar em um CDB de liquidez diária, você pode colocar em uma caixinha do Nubank, e aí você já definir lá como nome que a meta é pagar as dívidas. Você pode colocar no Banco Inter, tem vários lugares aí que você pode estar guardando esse dinheiro. O importante é você colocar em um lugar que tenha liquidez diária para você poder retirar aí no momento que você decidir pagar. Tendo isso aqui agora já organizado, você já sabe o valor da sua dívida, porque você já fez esse mapeamento, você já sabe a forma que você vai conseguir juntar o dinheiro ali durante o mês, se é através da sua organização financeira para sobrar ou se vai ser através de uma renda extra. Você já sabe também o lugar onde você vai estar guardando esse dinheiro. Agora é o momento de você definir qual das dívidas você vai começar a pagar. Se você quiser definir pela forma, do emocional, muitas vezes quando você faz lá aquela lista das dívidas que você tem, o que te afeta mais, o que te aflige mais são aquelas dívidas menores, com pessoas conhecidas. Então, às vezes você tomou R$200 emprestado para o seu irmão, mais R$500 para um colega do trabalho, e aí você vê essas pessoas todos os dias e você fica meio com vergonha, de estar falando com essas pessoas sem pagar as dívidas. Então, para essas pessoas, provavelmente essa dívida não está correndo juros, mas para você, o seu emocional, você não gosta muito de estar devendo, você fica meio sem jeito, fica sem graça. Então, para você é importante você pagar essa dívida, para o seu vizinho, para o colega de trabalho. Se for mais importante para você isso, você pode começar com essas dívidas menores. Primeiro porque quando você paga essas dívidas menores, quando você tem um valor para pagar, você já consegue pagar grande parte. E isso já vai lhe ajudar, a você ter aquela sensação de que você vai conseguir pagar as outras que são maiores, O seu cérebro, ele trabalha dessa forma, Ele já entendeu que se você tinha lá 5 dívidas e dentro dessas dívidas 3 eram as menores com essas pessoas próximas e você consegue pagar essas 3 dívidas de vez, já dá a entender que você conseguiu pagar 3, Você já se livrou de 3 problemas. Então agora só falta mais 2 problemas. Então essa é uma forma que você pode estar pagando, começando pelas menores, por essas dívidas que afetam o seu emocional, mas essa estratégia ela não é a melhor quando vai pensando nos juros, porque às vezes você tem uma dívida lá com cartão de crédito ou com banco que os juros é maior. Então, para essas dívidas, durante o mês, quanto mais o tempo vai passando, vai aumentando os juros e a dívida vai ficando maior. No entanto, você não vai ter aquilo, de estar ali lidando o tempo todo, não é uma dívida que vai afetar tanto o seu emocional. Então, a outra forma de você pagar é começando das dívidas que o juros está mais alto. Então, se a dívida é no cartão de crédito e o juros está mais alto, você pode começar por essas para ir diminuindo ali o valor, em relação aos juros. Outra forma para você estar quitando essas dívidas que são mais altas é você juntando lá, o valor todos os meses e depois você baixa o aplicativo do Serasa, que muitas vezes eles têm oferta de negociação, muitas vezes dá 95%, 97% para as pessoas conseguirem quitar as dívidas. Então, se você já tem um valor lá e aí aparece uma oferta para você estar quitando as dívidas e você pode pagar à vista, então você tenta fazer essa negociação para você conseguir pagar um valor mais próximo ali do valor que você devia antes. Da mesma forma, é você ligando, para o banco, tentando uma negociação. Sempre que você está com dinheiro para pagar à vista, o seu poder de negociação ele é bem maior, porque você já tem o dinheiro. Então você vai falar com eles, que você tem como pagar tanto e aí ver a forma que eles dão ali para você negociar. O importante é você não ficar muito preocupado, porque às vezes quando a gente está muito preocupado para tentar resolver uma coisa, a gente acaba fazendo ali pelo impulso, sem esperar o momento certo para quitar a dívida. O importante é que você vá juntando ali o dinheiro e sempre que surgir uma oportunidade assim, que você perceber que ali na negociação o valor que você já tem já dá para quitar aquela dívida, você vai lá e paga à vista. Eu vou falar algo aqui, mas não é para motivar você a ter mais dívidas, mas quanto maior o tempo da sua dívida, maior o desconto que você vai ter. Então isso aqui é só para você entender que dá para você ir se organizando ali financeiramente para você conseguir quitar. Então se todos os meses você separa o valor com o propósito de pagar as dívidas, pode ser que ali dentro de um ano você consiga um desconto bem melhor de que ter pagado ali nos 2 primeiros meses. Então coloque isso como objetivo para você conseguir pagar dentro de um tempo ali que você já conseguiu se organizar. O processo para conseguir quitar as dívidas não é fácil, vai exigir
exigir de você aí disciplina, autocontrole e paciência. Você vai precisar ter disciplina ali para conseguir separar o dinheiro todos os meses, ou para fazer uma renda extra para conseguir aquele valor ali todos os meses, e isso depende muito da nossa disciplina, da nossa disposição de querer fazer. Você vai precisar de autocontrole para você ver as coisas e não comprar, para você ver algo ali na frente e você não decidir pegar o dinheiro e gastar. Então isso é autocontrole, é você ter como foco pagar suas dívidas para sair desse caos financeiro que está gerando em você essa preocupação, essa ansiedade. Então você vai precisar ter esse autocontrole de ver e não comprar, e você vai precisar de paciência, porque quitar as dívidas demanda tempo. Vai depender muito aí do tamanho do seu problema. Se é algo que não é muito grande, você consegue pagar em 6 meses, você vai conseguir pagar em 1 ano, em 2. E quando eu falo em paciência é porque é muito chato você ficar recebendo ali ligações de empresa, né, cobrando todo dia, e aí você já vê o celular tocando, você já sabe que é uma cobrança que vai ficar ali apertando a sua mente o tempo todo para você pagar. Mas você precisa entender e trabalhar o seu psicológico para você ter paciência, para não acabar pegando o seu dinheiro que você vem juntando ali para fazer uma negociação que não vai ser muito boa para você. Então espere o melhor momento para você conseguir negociar e você pagar um valor justo ali diante da sua dívida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar em uma forma para você estar saindo das dívidas, e se ele foi útil para você, se inscreve aqui no canal, que eu sempre estou trazendo conteúdo sobre organização financeira. Eu vou deixar esses vídeos aqui para vocês estarem assistindo. Nesse aqui eu falo de renda extra e nesse aqui eu falo as formas que funcionam para você estar mudando a sua mentalidade, a forma como você vê o dinheiro, como você organiza o seu dinheiro, para você estar mudando a sua vida financeira. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!